Será que o ego nosso resolve tudo? Será que se a gente deixar para o racional, deixar para a parte lógica, deixar para os automatismos e crenças que a gente tem no nosso inconsciente e até conscientemente também a gente assume as crenças, algumas crenças, será que a nossa vida se resolve através disso? Se a gente deixar, vou ligar para isso não, deixa esse negócio para lá, eu sou assim mesmo, eu sou estúpido mesmo e quem quiser que se vire com isso, eu estou aqui na vida. Não tem pau que não dê fumaça, então eu sempre vou achar uma pessoa para estar comigo, um amigo, qualquer coisa assim, não estou nem aí não. Será que realmente isso resolve a vida da gente? Acho que o ponto mesmo é se perguntar, será que o que eu estou fazendo, o que eu estou permitindo acontecer dentro de mim, está me fazendo bem? O que eu estou trazendo, o que eu estou comprando de fora e trazendo como verdade para mim, está me fazendo bem? Tem gente que acha que, por exemplo, remédio é essencial. Eu conheço pessoas, a gente tem um curso na internet, um curso gratuito, que são 4 meses de curso, e nesse curso muitas pessoas têm seus despertares e colocam para fora algumas coisas, algumas situações, e já tem um monte de pessoas que colocaram sobre remédios, por exemplo, que achavam que nunca iam conseguir ficar sem remédio, que elas tinham pânico só de pensar em não depender do remédio, e não ter o remédio consigo mesmas, e que elas finalmente conseguiram largar os remédios, ou diminuir os remédios. Remédios como o Rivotril, que são remédios pesadíssimos para deixar a pessoa, a pessoa fica fora de órbita o dia inteiro, e elas tomam para dormir, isso acaba virando aspirina. Chega um ponto que o organismo acostuma tanto que o Rivotril vira uma aspirina para ela, mas está fazendo mal para o organismo dela. A partir do momento que ela começa a entrar em contato consigo mesma e começa a perceber, a ter mais sensibilidade para com ela mesma e para com a vida dela, ela passa a ver que algumas coisas estão fazendo mal para ela e ela passa a largar isso daí, então. Então, será que você está fazendo o que te leva ao que você quer de felicidade? Para começar, será que você já está sendo feliz no seu dia a dia? E se não está, por quê? Vamos passar a ponderar isso. Vamos, de repente, definir as coisas na nossa vida. O que é felicidade para mim? Como é que eu chego lá? Como é que... o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui da minha posição, que vai realmente causar uma transformação na minha vida. Lembrar que esse mundo é vibracional, que tudo é vibração, e que se tudo é vibração, o único controle que você tem é o controle vibracional, que é o comando que você dá para você mesmo, para você passar por situações boas ou não, para você estar bem por dentro ou não. Nesse momento, se você tivesse ruim, você teria essa escolha, essa chance de estar, por exemplo, pensando em alguma coisa que te traga algo bom por dentro. Uma passagem da vida, uma paisagem que você adora, qualquer coisa que te traga uma soltura maior. Que o ego é sempre pressão. Quanto mais você está pressionado, mais você está no ego, mais você está naquela parte dragão do ego. Quanto mais solto você fica, quanto mais você solta aquelas coisas que estão te prendendo, por exemplo, mágoa de uma pessoa, por exemplo, culpa, que você assumiu culpa por alguma coisa. Quanto mais você solta isso, mais você expande, mais você é consciência, mais você é luz, e outras terminologias que várias religiões e filosofias passam. O ego, o nosso grupo dragão, ele tem um pensamento próprio. Ele tem um pensamento e ele, sabendo que ele tem um domínio, ele vai usar do engano, de usar sutilezas para se manifestar. Deixa eu te dar um exemplo do cavalo. Meu bisavô era mascate, ele veio para o Brasil, era libanês, veio para o Brasil, e ele tinha uma eguinha, aliás, meu bisavô não, o irmão dele, tinha uma eguinha, e essa eguinha estava na charrete, ele levava as coisas na charrete, Um dia as tias quiseram passear de charrete lá, e aí elas foram tentar comandar a eguinha lá, mas a eguinha já estava tão acostumada a passar pelos caminhos que ele passava para vender as coisas, que elas tiveram que fazer todo o caminho, percorrer todo o caminho com a eguinha. O que significa isso?
Do momento que você cria um automatismo, vamos colocar assim, você é uma criança, você está praticamente sem automatismos, tá? Do momento que você tem experiências de vida que criam automatismos dentro do ego que são de dragão, ele automaticamente vai gerar coisas que vão te trazer sofrimento. Mas, num certo ponto da vida, você passa a adestrar o seu ego em algumas coisas. Você controla um pouquinho mais seu emocional, você ameniza o emocional, você ameniza um pouco seus pensamentos, né? Cessa um pouquinho a voz do narrador, né? E com isso você cria outros hábitos, que são hábitos cavalo branco, né? E esses hábitos vão gerar automaticamente realizações positivas para você. É por isso que passa um certo momento da vida que a gente positiva, de uma certa forma, o nosso interior tanto, né, que automaticamente as coisas de fora começam a dar certo. Sabe aquelas coincidências da vida, aquelas coisas que, nossa, que sincronicidade, aconteceu exatamente isso. Eu estava pensando isso ontem, hoje já aconteceu. Né? Exatamente isso, são automatismos do positivo que você faz para dentro de você. Alguma pergunta mais? Você estava falando de sincronicidade, a gente não acredita que a gente tem uma sincronicidade absurda. O fato de chegar agora aqui e você falar disso, é um período que a gente aconteceu muita coisa assim de falar do ego. Parece que isso estava chegando a gente e a gente tem que trabalhar nisso mesmo. Porque eu passei 10 dias com um guru indiano que me disse esse ego, de matar o ego. Depois a gente passou por a casa em Teresópolis, entrou em um lugar, tinha uma cerimônia veda que a gente não sabia nem que tinha um templo Hare Krishna e falavam de ego. A gente chegou aqui por acaso em São Tomé, a gente chega e estava aqui, assim, andando aqui, me convida aqui, você está falando de ego. Mas parece as palavras que a gente está precisando de ouvir. A gente está lendo livro sobre esse assunto também. Você foi, para mim, pelo menos, muito esclarecedor. Eu te agradeço muito. Eu estava precisando de ouvir isso mesmo. É curioso que eles chegaram e eu perguntei para eles assim, vocês têm alguma coisa, desculpa, eu vou compartilhar, tá? Que é bom para cá. Vocês fazem alguma busca, alguma coisa? Eles, não, vocês estão aqui por algum motivo, então, né? E realmente são as pecinhas, é o que a gente está conversando. A gente encontra na vida as pequenas peças sem saber que a gente está precisando dessas peças para formar o nosso quebra-cabeça e montar o quadro como um todo, né? O ego é muito curioso que todo mundo fala que o ego é mal. Não, o ego não é mal, ele também é mal, né? Ele também é uma parte má nossa, mas ele também é a parte boa nossa da manifestação aqui. É aquela história, você é o São Jorge, você não é nem o cavalo branco e nem o dragão, mas você tem os dois como uma ferramenta de manifestação sua aqui. E quem vai determinar se vai ser uma boa manifestação ou não é você. E a personalidade? A personalidade seria o quê? Quanto mais, eu vou falar do outro lado, tá? Quanto mais você se dissolve no todo, né? Não tem mais sentido? Não tem mais sentido? Eu vou te esclarecer. Quanto mais você se dissolve no todo e perde a necessidade da personalidade, né? Ou você, em outras palavras, você se desapega de ter uma personalidade, você faz parte então de uma intuitividade. Assim sendo, você está sendo guiada por uma percepção superior a qualquer coisa que o ego possa perceber, né? Você está sendo guiada pela sua intuição. Então, vamos colocar assim, num momento você sente a vontade de ajudar uma pessoa e você vai lá e ajuda. Aí, 10 minutos depois, você sente uma vontade de empurrar uma criança e você empurra, você não sabe por quê, mas passa uma bicicleta logo em seguida que atropelar aquela criança. Você está agindo pela intuição. Você, na racionalidade, não iria empurrar a criança, né? Mas na intuição, se você não tem uma personalidade rígida, porque personalidade são paredes, é um corredor, né? Você está dizendo, daqui eu não passo, daqui eu não passo, eu vou só nesse espectro aqui, né? Então, se você faz isso, você restringe a sua intuição. Você está dizendo, eu sou só esse pedacinho racional que é o meu ego, né? Agora, se você expande e deixa a coisa, deixa de lado os papéis, deixa de lado quem eu sou, que é a autoimagem, né? Que é a personalidade,
né, você passa a agir de acordo com a sua intuição. E você passa, então, a comungar da vida, né, e a ser mais do que uma providência divina, ou melhor ainda, passa a ser uma providência divina fidedigna, né, ao que está sendo realmente pedido. Agora, para chegar nessa posição mesmo, é caminho para andar. A gente sempre tem um resquício de ego, e assim como a gente tem o símbolo do yin e do yang no taoísmo, né, que é aquela parte que está sempre se misturando preto com branco, eles estão sempre em transformação, aquilo não é parado, aquilo é um fluxo contínuo do branco para o preto e do preto para o branco, tá? E dessa mesma forma é o nosso ego. O nosso ego está sempre transformando cavalo branco em dragão, dragão em cavalo branco. Depende do quê? Do como você mantém esse equilíbrio, né? A sua manifestação simplesmente depende desse equilíbrio, mais nada. Quer dizer, você pode sim ter uma personalidade, por exemplo, mais forte em alguns pontos, que vão te permitir realizar aquilo que lá dentro de você quer conseguir, né? Vamos colocar uma coisa mais ampla, você quer ajudar um grupo de pessoas de alguma forma, tá? Então você só vai conseguir isso se você tiver uma personalidade forte, tá? Para poder atuar. Se você não tiver isso, você talvez não consiga, naquela situação, né, estar numa posição de liderança. Compreende como é? Né? Então, naquele momento você precisou daquela personalidade, mas dali um pouco, daqui a uns dias ou anos ou meses, enfim, né, que passou a necessidade, você não precisa mais dela. Então você pode ser outra coisa. Compreende? Respondeu? E talvez acho que o primeiro passo é a gente se permitir, né, a poder ampliar. Isso. A fugir do caminho da eguinha ali. Do caminho que já está pré-definido, né? Quando a gente consegue dar esse passo, de se permitir, de se abrir mesmo, né, de poder ampliar, eu acho que é talvez o mais difícil. Quando você solta, você se solta para poder esperar da vida sem ansiar que venha, seria esperar sem expectativas, né? Que vai acontecer mesmo ou não. Você começa a abrir possibilidades, ou seja, você tira as paredes das caixinhas, né? E quando você abre a caixinha, a tendência é a expansão, então expande aquilo mesmo, né? E você está dentro. Agora, pegando o gancho da aguinha aí, né? Há pessoas que pensam que o que tem que fazer com o ego é ficar maltratando a aguinha para que ela não vá para aquela direção, para que ela pare, para que ela vá para onde quer. E não adianta isso. Quem já andou a cavalo, certamente já pegou um dia algum cavalo que refugou, que não queria de jeito nenhum sair, né? Teve uma experiência nossa que nós pegamos 2 cavalos e ficamos em cima deles dando gargalhada, porque os cavalos não queriam ir para lugar nenhum, né? E a gente estava tudo bem mesmo, a gente estava só passeando mesmo, né? A gente desceu, foi passear, fazer outras coisas lá. Se permitir isso, né? Pode ser que não vá ser um passeio de cavalo. Exato, né? Então, assim, poderia ter sido um dia horrível aquele, uma experiência ruim, né? E eu estaria maltratando a aguinha dessa forma, né? Mas não foi, eu simplesmente permiti que aquilo acontecesse, porque naquele momento tinha algum motivo para acontecer aquilo. Qual? Não sei, a minha percepção do todo, né, não é tão abrangente quanto se estivesse numa meditação. Né? A gente está, olha, a nossa consciência, a nossa abrangência perceptiva é diferente quando a gente come, né? Depois que a gente come, por exemplo, é diferente quando a gente vai dormir, acorda, é diferente quando a gente está fazendo um trabalho racional, é diferente quando a gente está em meditação ou fazendo uma oração, né? Então, é muito curioso isso, a gente tem que se permitir, você falou certinho. É tipo assim, a partir de hoje você sai daqui e fala, tá legal, sabe, vamos dar uma chance para isso? E se permite. Faz aí a semana, né? De repente aquela semana assim de, o que vier é isso aí, a vida tá boa, né? Eu estou vivendo o meu agora, deixa acontecer as coisas, né? E observa o que acontece. Acaba acontecendo muito mais. Você para de se preocupar, né? Eu estou começando a entender isso, que você para de se preocupar com uma determinada coisa. Eu fui educada assim, assim, muito de eu ter que conseguir as coisas, você tem que batalhar, que você tem que, né, conseguir, assim. Mas eu estou tentando entender, acho que entendi pelo menos que se
você solta, né, um pouco, se você deixa acontecer, as coisas acontecem quando você menos espera. E muito melhor do que você ainda imaginava. Para chegar nesse ponto, a pessoa precisa de uma soltura interior que vai de encontro a tirar algumas crenças que já estão muito enraizadas nela. Existem alguns métodos que são de tirar crença por crença, mas aí não tiram as crenças de uma forma muito forte, porque existem crenças que a gente não percebe que tem, né? Que são muito inconscientes, estão muito lá dentro da gente, né? Registradas dentro do nosso aparelho, né? Do ego. Então o que acontece? Existem caminhos que são mais simples, onde se identifica as raízes, né, das crenças, e às vezes chega numa raiz única também. Então você pode trabalhar de uma forma conjunta um monte de crenças e soltar. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto houverem crenças, a entrega à vida não é completa. Você não entrega totalmente a vida. Então são etapas. Você vai vencendo umas crenças aqui, outras crenças ali, para você se acostumar com o fato de que a vida está ali, né? E o único elo que você tem com ela é o seu interior, né? Você não controla ela, mas você gostaria muito de controlar. Então como é que você confia em alguma coisa que você não conhece? Vem da coisa do instinto também, né? Esse negócio é muito oculto para mim, como é que eu vou confiar nisso? Né? Então, para ter essa soltura para as coisas acontecerem, a melhor coisa é lembrar que o básico está aí em qualquer férias mais prolongadas que a gente tira, né? Se a gente está o ano inteiro na cidade, a gente resolve se dar um mês de férias, por exemplo, né? A gente solta, desliga daquele cotidiano, de repente a gente vai soltando as coisas dentro da gente, vai ficando mais fluida o nosso dia a dia normal ali, e dentro dessas férias várias coisas legais acontecem, né? Então é uma questão de soltura, sim, mas soltar como? O ego fica se perguntando, soltar o quê? Né? Como é que eu solto? O que eu faço? Como é que eu entrego? E há pessoas, principalmente nos meios religiosos, que passam, né, anos e anos e anos tentando descobrir o que é soltar para a coisa acontecer. E outras simplesmente falam, entregam, né, a coisa mesmo para Deus, vamos colocar assim, e conseguem coisas maravilhosas. Estão aí os testemunhos, né, de algumas religiões, das pessoas, eu entrei para a religião, e aí eu fiz não sei o quê, aí eu entreguei para Deus, e aí tudo deu certo na minha vida. Né? Por quê? Porque ela soltou tudo, ela falou simplesmente, olha, tem algo muito maior e mais poderoso do que eu, né? E ele está cuidando disso, e eu acredito nisso piamente. E pronto, a coisa vai acontecendo. Né? Então, assim, é o caminho? É. Né? Então, dá uma olhada no nosso site, tem esse curso gratuito lá de mais de 80 vídeos. Tem também um especial, um Conversa Aberta número 1, foi só sobre isso mesmo, né? Sobre realização através da lei da atração, da parte vibracional. Tem 1h30 de bate-papo aqui que aconteceu há 2 semanas atrás. Né? Já está na internet, no site também. Tem o canal do YouTube, tem vídeos curtinhos também sobre vários assuntos que vão somando para isso ser compreendido. Né? E tem também o Facebook, que eu estou sempre lançando coisas nesse Facebook, que é um canal de contato. Hoje todo mundo tem Facebook, né? Tem pessoa que nem usa e-mail, mas usa só Facebook, daqui a pouco acho que substitui. Né? Então a gente precisa estar também nesse canal. Né? Para quê? Para que você possa deixar dentro de você, né, e algumas percepções acontecerem, algumas fichas irem caindo, para que você possa então ter essa tranquilidade de entregar, do estilo, olha, eu estou bem agora, é o que me basta. E futuro, e amanhã, e o que aconteceu no passado? Eu estou bem. Sabe, tudo bem, passei uma vergonha no passado, me coloquei culpa de alguma coisa no passado, fiz alguma coisa que eu julgo errada, ou então para frente, não sei se eu vou alcançar, não sei quando eu vou alcançar, não sei como eu vou alcançar, né? Eu quero, e não estou alcançando, não está realizando, né? Isso tudo, se você estiver no presente e bem, se manter nesse foco, né, você está entregando automaticamente. Praticamente, é uma coisa que eu falo sempre, eu acho que é super bacana, praticamente a melhor maneira de você se iluminar hoje, né, de você ter uma vida perfeita a partir de agora, é ter amnésia. Porque se você não tem memória do passado,
Você não vai ter sofrimento e tristeza com coisas do passado. E também porque o futuro nosso é sempre baseado nas memórias que nós temos, né? Porque a gente está sempre montando a ideia do futuro com base no que a gente já conheceu e já passou de experiências, né? A gente também não vai ter anseios por futuro, né? Então, com a amnésia, o que vai acontecer? Eu vou te perguntar assim, como é que você está? Estou bem, estou bem. O que você quer fazer agora? Não sei. Compreende como é? Não é uma lobotomia, tá? Mas é simplesmente uma volta, pelo menos temporária, a um estado, né, mais de entrega à vida, né? Menos ansiedade, menos nervosismo, menos correria, menos pressões, significa mais solto, mais abrangente. Olha, muito bom receber vocês, muito bom a gente estar nessa coisa gostosa, né, de conversar, de interagir. É curioso que esse Conversa Aberta foi realmente diferente, né? Eu comecei a falar e fui falando, mas nos outros a gente interage mais, assim, para ver opiniões e tudo. Como o assunto do ego é um assunto muito colocado de uma forma muito já clássica, né? O ego é aquela coisa, a sua sombra, o lado mal, etc., né? Então, para abrir um pouquinho, eu acabei falando mais para poder direcionar as coisas, né? Espero que vocês tenham gostado, que vão lá no site, deem uma olhadinha também, né? Tem bastante coisa bacana lá, já são mais de 100 vídeos que a gente tem por aí e saindo mais, né? Muito obrigado por vocês terem vindo, viu? Obrigado.